Tá começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, saudações a todos os nossos ouvintes do programa Independência. Bacana, bacana! Hoje o programa Independência vai polemizar, não tenha dúvida, afinal trata-se de uma doença polêmica essa nossa. Alcoolismo e adicção são doenças que há quem diga que nem doença é, só que nós e a Organização Mundial da Saúde, a ciência, as Irmandades Anônimas sabemos muito bem que tratam-se de doenças, sim senhor. Então, só que como que a pessoa faz para poder recair? É essa que é a questão hoje do programa Independência, que a gente fala que teimou com o programa, desobedeceu, recaiu. Companheiro, companheirinha, é isso que acontece. Então, hoje o tema do programa Independência é teimosia e recaída. Não tem jeito, teimou, perdeu o Playboy. Aliás, a gente já perdeu o Playboy lá no passado, né? Quando admitimos nossa impotência perante nossa adicção, perante o alcoolismo, e aí vamos vindo numa recuperação, mas alguns companheiros resolvem fazer o 13º passo. Opa! 13º passo, Marcão, mas que negócio é esse? Volte lá, tem o programa Independência aí, uns programas pra trás, que fala justamente sobre o 13º passo. Vai lá e reouça o programa Independência 13º passo, que tem um pouco a ver com isso, que é essa tal dessa teimosia. E hoje então vamos minuciar, vamos pormenorizar um pouco o que significa teimar com o programa. Maravilha, maravilha, mas primeiro vamos ouvir aquela menininha Gracinha recitando aquela poesia chamada Nosso Amor é DNA. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de NA, é só amor. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente, é de música cantada por vozes de beleza, é de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto
e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor genial, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aquela menininha e aquele rapazinho, muito da hora, Anônimos de NA, que cantam Nosso Amor é de NA. Muito legal essa música, por isso que a gente abre o programa Independência com ela. Legal, galera, vamos lá. O programa Independência de hoje fala de teimosia e recaída. Pô, Marcão, mas você parece que é especialista em recaída, hein, mano? Olha, agora eu vou ter que ser muito sincero com vocês. Eu não sou especialista em recaída não, sabe por quê? Porque pelo menos em relação ao uso de droga, de álcool e droga, eu fui obediente. O meu primeiro passo foi bem feito. Agora, eu posso falar que eu recaí, não é recair. O que é recair? Primeira coisa, vamos definir o que é recair. Recair é uma pessoa que volta a usar depois de um largo período em recuperação. Então, não é assim, tal, o cara saiu da clínica, já recaiu. Não, não recaiu, ele saiu da clínica agora, mal conhece o programa, nem entrou em recuperação, então ele não recaiu, ele voltou ao uso. Muitos companheiros e companheiras usam mais esse termo quando falamos de períodos curtos de que a pessoa está sem usar. Não vou nem falar que está em recuperação, porque estar em recuperação é uma coisa muito mais abrangente e ela envolve trabalho de passo, apadrinhamento, frequência a reuniões, você continuar voltando, praticar os evites, procurar os procures, etc e tal. Recuperação é um conjunto muito mais amplo, muito mais complexo do que simplesmente não usar. Então, se a pessoa só parou de usar, ela volta a usar, ela só voltou ao uso, ela não recaiu. Vamos falar, recaída é aquele cara
que já está realmente em recuperação, que está praticando as sugestões do programa. Mas em algum momento pode acontecer alguma coisa que faça com que a pessoa teime, né? E é essa que é a pegada do programa Independência de hoje. Estamos falando em desobediência. Então, desobediência e teimosia no cômputo do programa de Independência de hoje são a mesma coisa, são sinônimos pra gente aqui hoje, hein? Então, teimosia é a mesma coisa que desobediência. Ou seja, né? Primeira coisa que a gente tem que obedecer aos princípios morais, éticos e espirituais do programa. O programa vem naquela ordem de passos, né? O programa tem larga literatura, tanto nas irmandades de dependentes, quanto nas irmandades de familiares. Quando a gente está falando de recaída, não basta a gente falar apenas de álcool e droga, viu, galera? Porque a gente tem outras irmandades, tipo Neuróticos Anônimos e as irmandades familiares, Naranon, Alanon, etc., que também existem recaídas. Só que as recaídas dos codependentes ou então dos neuróticos, elas não envolvem o uso de droga, nem de álcool. Mas é uma recaída emocional, e aí é muito mais sutil, galera. Lá, por exemplo, na Irmandade de Neuróticos Anônimos, a recaída lá é o descontrole emocional. Pô, Marcão, então ferrou, porque eu sou adicto, mas eu caio toda hora nisso aí. Companheiro, eu sugiro, porque todo adicto e todo alcoólico é neurótico, viu, galera? E a Irmandade de Neuróticos Anônimos tá lá para receber tanto os neuróticos, entre aspas, puros, quanto os neuróticos provindos de outras irmandades. Então a sugestão aí do programa Independência é você ir cuidar da sua neurose, porque a neurose é intrínseca ao uso de álcool e droga. Não tem jeito, você neurotizou, filhão. Você tá doidão. Tanto que o segundo passo fala justamente sobre essa loucura, né? Quando você fala que a gente também admite no segundo passo a nossa insanidade. Insanidade é sinônimo de loucura, de debilidade. Então, se você é débil e louco, você precisa cuidar também dessa sua parte mental, emocional. E esse é o foco de Neuróticos Anônimos. Aliás, já que estamos falando de Neuróticos Anônimos, eu vou fazer aí um serviço de utilidade pública. Vai haver um encontro de Neuróticos Anônimos na cidade de Atibaia, que é a cidade que eu vivo. Olha que legal! O encontro de neuróticos vai ser no dia 19, exatamente, no dia 19 de agosto. E as inscrições já estão abertas. Pode se inscrever até o dia 9 de agosto, galera, então não percam o prazo. Tudo na faixa, temáticas maravilhosas, vai valer a pena participar. Se você é da região ou então tem intenção aí de dar um rolê aí no dia 19 aqui em Atibaia, é só colar lá nas redes sociais de Marco Melo, que eu já publiquei lá o cartaz e o link aí para inscrição online. Maravilha? Serviço de utilidade pública aqui do programa Independência. Beleza. Então falávamos sobre recaída, né? Sobre teimosia que gera recaída. A real é essa. O 13º passo, né? Faça do seu jeito. 13º passo traz recaída, não tenha dúvida. Temos que tomar muito cuidado com essa teimosia, porque a doença come pelas beiradas. A gente às vezes, só isso aqui não tem problema. Só ir hoje na reunião não vai ter problema. Eu só tomar uma cervejinha sem álcool não vai ter problema. Um energético não dá nada. Eu ir lá no bar, mas tomar Coca-Cola não vai dar nada. Eu arrumar uma namorada com 2 meses de recuperação também não vai dar nada. E olha só quantas insanidades eu acabei de enumerar aqui. Todas essas insanidades têm a ver com teimosia, tem a ver com desobediência, porque eu tenho certeza que o padrinho falou: companheiro, companheirinha, vamos fazer o seguinte, você vai evitar pessoas, lugares e hábitos. Aí o cara quer fazer do jeito dele, teimou. Muitos caras recaem por causa disso.
Então, quando no começo desse bloco eu falei que eu não tenho muita experiência, porque desde quando eu entrei em recuperação de verdade, eu nunca recaí. Eu sou ficha única. Eu cheguei lá, pá, entendi. Na verdade, não vem falar que o Marcão é o senhor recuperação, não, porque eu não sou. Sabe por que eu não recaí? Por cagaço, por puro medo. Eu morro de medo de álcool e droga hoje em dia. Sabe por quê? Porque eu cheguei no meu fundo de poço. Eu cheguei naquela dor que eu falei no programa Independência passado. É a absoluta derrota, é a absoluta dor que me trouxe até esse programa. E aí, o mínimo de inteligência a pessoa tem que ter para não voltar a usar e não sentir aquela dor de novo, porque doeu demais. Se você ainda tá teimando, é porque talvez não tenha sofrido o suficiente, né, companheiro? Aí eu ouço os companheiros falando: pô, Marcão, eu sofri pra caramba, mas mesmo assim tá teimando. Sofreu, mas então eu não entendo, vamos falar real. Não dá pra entender a pessoa falar que sofreu pra caramba, chegou aqui arrebentado e mesmo assim você sugere pro cara: companheiro, pessoas, lugares e hábitos, vamos evitar. Você vai e tá o cara lá, andando com quem usa, continua fazendo besteira, namorando com gente que bebe e que usa droga. Eu vejo companheiro limpo, achando que tá em recuperação e namorando pessoas do uso. Olha só que insanidade. Então, e com pouco tempo limpo, tá, gente? Vamos falar real. Agora, tem pessoas que já são casadas, chegaram casadas ao programa e a mulher não tem problema com álcool ou não tem problema com droga. Acho melhor não, né, velho? Não dá pra ficar com alguém que usa droga mais, velho. Mas tudo bem, vamos falar da droga querida do Brasil? Ah, é a cervejinha, é a bebidinha, é o álcool, é esse mesmo. O tóxico livre e o tóxico querido. Meu, algumas pessoas, muitas pessoas não tem problema com álcool. O meu pai, por exemplo, a gente mora em casas separadas, mas no mesmo terreno, a gente mora meio que junto, a gente almoça junto todo dia, essas coisas, janta junto pelo menos. E aí, ele tomou o aperitivo dele. Meu, eu tô há 10 anos nesse programa e desde o começo eu tive que entender que o meu pai não tem problema com álcool. Ele consegue tomar uma e almoçar, eu que não consigo. E aí eu tenho que aprender a conviver com ele. Eu não vou ter que me isolar, porque se eu precisar que extinguam-se todas as biqueiras do mundo para eu poder entrar em recuperação, que fechem todos os botecos do mundo e que a Ambev feche as portas, o importante entrou em recuperação. Majestade, senhor rei bebê, entrou em recuperação e tem que fechar a Ambev, não dá, né? A Ambev não vai fechar por causa de você, companheiro. Sinto muito. A gente tem que aprender a conviver. Só que eu não preciso necessariamente ir aonde a Ambev serve, né? Se a Ambev vai lá no... Eu tô falando o nome de empresa aqui, mas pode ser qualquer fábrica de bebida, tá, gente? É que a Ambev é o concurso, né? Ela domina tudo no campo da cerveja. Quer falar de Heineken? Então vamos falar de Heineken. Então, a Heineken vai lá e fornece no boteco e você vai lá no boteco onde tem Heineken. Você gostava de Heineken quando você bebia. Olha só, que terrível. É isso que eu tô falando. Isso que é teimosia. Ah, não, Marcão, eu vou lá porque eu tenho um monte de amigos. Ai, pai, eu não vou deixar de ter meus amigos, né? Velho, não é possível que eu tô ouvindo isso a essa altura do campeonato da sua recuperação. Que amigo? Amigo? Mano, você foi internado? Esses amigos aí do boteco foram lá levar um maço de cigarro pra você na sua internação? Ah, não, você foi preso. Ah, algum mandou jumbo lá pra você na cadeia? Ah, não, você tá todo arrebentado lá, isolado lá em casa. Algum desses amigos de boteco foi lá pra ver como você tá, naquele edredom assassino? Então, velho, esses caras não são seus amigos. Vamos falar real, eles são seus amigos quando tá todo mundo dando risada em boteco. Aí todo mundo é amigão, é só alegria, tá todo mundo bêbado. Mas, mano, no frigir dos ovos, sabe quem são seus amigos? Primeiro, seu pai e sua mãe.
sua esposa, seus filhos, seus netos, não sei qual que é o grau de parentesco das pessoas que você convive na sua família. Esses daí, em primeiro lugar, são seus verdadeiros amigos, querem seu bem. Depois, talvez alguns colegas de trabalho que respeitem a sua decisão e a sua recuperação. E alguns, pega todos os amigos que você acha que você tem e vai contando na mão, de uma mão só, hein? Quantos que realmente apoiam sua recuperação? Quantos que entendem a sua recuperação? E quantos fazem um esforço verdadeiro para que você não use, para que você não beba? Quantos? Agora você está contando, né? 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Putz, 3 eu acho. Talvez 4. Meu, não enche a mão. Não enche uma mão, vamos falar real. O amigo verdadeiro não enche uma mão. Se você tem mais do que uma mão de amigos, ou seja, mais do que 5 amigos verdadeiros, considere-se um privilegiado. E esses sim são seus amigos. Eles vão continuar sendo. Você não precisa ir no boteco com eles para eles continuarem sendo seus amigos. Eles vão fazer um esforço verdadeiro para estar com você. Quando você chama eles para tomar um café, ou vem aqui em casa, a gente faz um almoço, ou vamos lá, velho, depois de um tempo que você já está em recuperação, é possível que você possa ir num jantar onde vai servir um vinho e você opte por não beber. Vamos esperar uns aninhos ainda, tá, companheiros? Eu vou falar por mim. Eu precisei esperar uns 2, 3 anos para me sentir, entre aspas, confortável no lugar que serve bebida. Ponto. Eu tô agora 10. Só que até agora, 10 anos de recuperação é confortável entre aspas, tá, velho? Eu fui no casamento de um grande amigo meu e lá serviu aquelas bebidas que eu adoro, né? Ou pelo menos adorava. Hoje em dia eu detesto, mas, mano, a memorinha eufórica vem. O gostinho, a hora que você vê aquele rótulo lá, o gostinho daquela bebida vem na boca. Todas as ideias mirabolantes vêm na cabeça. Você tem que estar com uma pessoa que apoie sua recuperação numa situação dessa. Então eu me sinto confortável entre aspas, mas eu não vou usar porque eu falei. O fundo do poço foi brabo no meu caso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obediência, obedecer, né? Tem um ABCD, quando você aprendeu pequenininho, agora é o obedecer. Ponto. Desobedeceu, geralmente recai. Vamos ouvir mais uma música aí de recuperação e já a gente volta. O lançamento do álbum O Descobrimento do Brasil, da banda Legião Urbana, coincidiu com o início do tratamento de Renato Russo para livrar-se da dependência química, e ele se mostrava otimista quanto ao sucesso da empreitada. Nesse álbum há uma música que se chama Só Por Hoje. O título de Só Por Hoje remete ao conhecido lema dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Nós, adictos em recuperação, nos identificamos muito com a letra e carinhosamente, com muito amor, fazemos agora esta homenagem ao grande poeta Renato Russo, adaptando um pouco a melodia e levando mais um pouco da mensagem de AA e NA para aquele adicto que ainda sofre nas garras de adicção. Que só por hoje, irmão, devemos evitar o primeiro gole, a primeira droga. Só por hoje deseje mais paz, amor, aceitação, humildade, esperança, mais boa vontade. Mas vá com calma, que é só por hoje. Aos que têm fôlego e cantam, há também os que têm fôlego e falam. Então digo, para que não se apague. Só por hoje eu não quero mais chorar. Só por hoje eu espero conseguir aceitar o que passou e o que virá. Só por hoje
vou me lembrar que sou feliz. Só por hoje eu espero conseguir. Só por hoje não preciso me desculpar. Aprendi a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou me machucar. Só por hoje eu não quero me esquecer. Só por hoje vou ter mais aceitação. Só por hoje vou pedir o meu perdão. Há algumas poucas 24 horas, quase joguei a minha vida inteira fora. Viver é uma dádiva fatal, eu sei. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Mas vamos com calma, é só por hoje. Ao menos isso eu aprendi. Só por hoje vou ter mais boa vontade. Só por hoje honestidade e humildade. Só por hoje sou um homem de coragem. Só por hoje vou levar minha mensagem. Só por hoje eu não quero mais mentir. Só por hoje vou evitar me recair. Só por hoje a minha vida partilhar. Só por hoje vou aprender o que é amar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Deus, só por hoje funciona. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, legal. Voltamos com o programa Independência. Ou você obedece, né? Ou você recai. Então estamos falando sobre teimosia e recaída. Você ouviu aí aquele som que é uma homenagem ao Renato Russo, do pessoal do NA. E depois, no próximo bloco, eu vou passar outra música dessa mesma galera aí, que é o Só Por Hoje Decisão. Maravilha, maravilha. Hoje o programa Independência fala da teimosia. Eita, você vê que a arte do programa Independência de hoje é um burrinho dando coisa. Eu sei que muitos vão dar risada, mas alguns vão falar: olha esse Marcão, que tiração, velho, chamando nós de burro. Mas eu não tô chamando todo mundo de burro, não. Aliás, eu me enquadro em vários aspectos e me identifico com esse burrico, porque se pensa numa mula empacada, é Marco Melo e suas decisões equivocadas. Ó, eu sempre falo isso: não é necessário usar droga para estragar com a vida. É possível e ser um adicto em recuperação e ser teimoso em outros aspectos que não incluem o álcool ou as drogas e você se lascar inteiro. Sabe por quê? Porque a doença, ela abrange tudo. Ela é o seu ser. A doença está em cada célula, em cada pensamento, em cada compulsão, em cada obsessão que você tem. Infelizmente, você foi premiado com uma doença incurável, progressiva e fatal que abrange tudo. Então, não é sobre droga, não precisa de droga para você se lascar. Como eu estava falando no outro bloco, para Neuróticos Anônimos, a recaída é o descontrole emocional. Então, se os adictos e alcoólicos pegarem essa propriedade aí da Irmandade Paralela de Neuróticos Anônimos e trazerem para sua própria recuperação no álcool e na droga, e no álcool e na adicção,
Olha só o que vai acontecer. Você vai perceber que, independentemente de você estar usando ou bebendo, você tem vários descontroles emocionais ao longo do dia. E se as suas emoções estão descontroladas, não precisa de álcool e não precisa de droga para estragar seu dia. Às vezes, uma discussão de manhã com a sua esposa, com seu marido, ou uma teimosia de um filho, e você e extrapola um pouco na maneira como você reage. Aliás, trata-se de reações, né? A gente não tem como controlar as ações dos outros, mas o que a gente pode controlar? O que a gente faz? Oração da serenidade lá. Controlar, né? Controlar não, porque controle também é uma palavra difícil, né? Mas a gente pode modificar as coisas que a gente pode. E a gente pode modificar, ter algum controle sobre as nossas reações às ações dos outros. Então, o que eu estava querendo dizer é que não precisa de droga. Não precisa de droga para ter uma reação emocional de maneira que vai estragar nosso dia, ou vai estragar nosso momento, vai estragar nossa recuperação. É por isso que é importante, toda manhã, 11º passo, oração e meditação. Acordou? Escovou os dentinhos? Senta lá num lugar calmo da sua casa, em silêncio. Leia as reflexões diárias. Aliás, leia também a reflexão de Marco Melo, do novo livro de Marco Melo, que será, quem sabe, lançado, né? Reflexões acerca dos 12 passos. Tem várias reflexões para direcionar a sua oração, para direcionar o seu pensamento, para você lembrar quem você é, como você perdeu para o álcool ou para as drogas, e que está na hora de você ter um dia maravilhoso. Você vai conversar com Deus, exatamente. Para conversar com Deus é preciso de um elemento muito interessante que a maioria dos adictos e alcoólicos, quando chegam ao programa, não tem, chamado humildade. Eu escrevi a respeito dessa humildade aí, esses dias aí dessa semana. Eu vou até ler para vocês essa reflexão. Adictos e alcoólicos são especialistas em criar imperfeições e defeitos de caráter, ou ampliar aqueles que já existiam em suas personalidades adoecidas. Ao longo de sua vida na ativa, acreditava que, se ninguém estava vendo, não teria problema. Da mesma maneira que imaginavam ilusoriamente que conseguiriam parar de beber ou usar quando assim lhes aprovessem, pois eram mais fortes do que o álcool ou as drogas. Mas defeitos de caráter são como carregar uma mochila cheia de pedras. A cada novo defeito, uma nova pedra é acrescentada à mochila. O peso dessa mochila espiritual fica tão grande que começa a impedir que os adictos alcoólicos se movimentem pela vida. Então, descobrem o programa de 12 passos, que sugere que apenas um poder superior poderá livrá-los desses defeitos que pesam sobre suas costas, mas que para conversar com Deus necessitam desenvolver algo que desconhecem: humildade. Então é sobre isso que eu estava falando. Se você tiver a prática do 10º passo, do 11º passo todo dia, também escrevi uma reflexão sobre isso, então já vou engajar outra reflexão aqui para a gente já também falar sobre essa prática diária de oração, tá, galera? Existem 2 links espirituais que o programa de 12 passos nos sugere e que faz toda a diferença para se ter uma recuperação bem alicerçada. Tratam-se dos passos 10 e 11. Muitos adictos alcoólicos em recuperação fazem suas orações e meditações logo de manhã, pedindo por mais 24 horas de sobriedade, prestando atenção às respostas de seu poder superior, tanto na meditação quanto nas sutilezas da vida ao longo do dia. No final do dia, antes de se recolherem, fazem um resumo, inventário pessoal, identificando os erros e acertos, fazendo as reparações necessárias caso se necessite. 10º passo. E encerram com uma prece de agradecimento por terem passado mais um dia limpos e em recuperação. Aplicando estas simples práticas espirituais em seu cotidiano, milhares de adictos alcoólicos encontram uma nova maneira de viver, que não se resume apenas em não usar substâncias alteradoras da mente e do humor, mas uma vida regida por princípios morais, éticos e espirituais.
Então, ó, isso aqui é uma espécie de receitinha de bolo. Dizem que não tem receita de bolo para recuperação, é mentira, tem sim, ó. Essa daqui é mais uma receitinha. Você de manhã faz uma oração e uma meditação, pede por mais 24 horas de sobriedade e de noite você revê seu dia, vê o que você fez certo e o que você fez errado, se parabeniza pelo que tá certo e faz reparação pelo que você errou. E aí você vai agradecer porque você não usou naquele dia. Não tá ótimo isso aí? Não é uma vida boa de se viver? Não é simples, galera? Sabe qual que é o problema? A nossa teimosia é tão grande que a gente quer teimar em fazer as coisas simples, sabe? E aí, essa teimosia, se ela continuar virando uma característica da nossa personalidade, aliás, já é, né, galera? Todo adicto e todo alcoólico é teimoso por natureza. Não sei se por natureza, não sei se é da doença ou se foi desenvolvendo essa teimosia patológica ao longo do uso de álcool e droga. Mas a real é, chegam no programa com uma teimosia horrível. A única coisa que bate um pouco na teimosia era aquilo que eu falei no bloco passado, que eu tava falando sobre a minha história. É a dor. A dor do uso, a dor do fundo do poço. Essa é a única coisa que bate de frente com a nossa teimosia, porque a gente vai teimar e vai falar, puta, mas e se eu recair, cara? Porque o programa Independência, o título do programa de hoje é justamente teimosia e recaída. Então se eu teimar e recair, pô, pelo amor, né? No caso de uma doença mortal que é a adicção, é recair e morrer. A verdade é essa. Se eu recair, a possibilidade de morte é iminente. Vai acontecer uma hora ou outra, por uma via ou outra. Uns morrem de acidente, outros morrem de facada, de tiro, outros morrem de cirrose hepática e outros de câncer de esôfago. Eu não sei. A maneira como a sua doença vai fazer para te matar é particular da sua doença e de você. Não sei como vai ser, mas é batata. É batata. Uma doença mortal tem esse único objetivo: matar. Ponto. Então, se a recaída pode causar morte, e vai causar morte, essa que é a real, então a teimosia é risco de vida, é risco de morte. Então, mano, vamos botar um pouquinho a mão na consciência e ver que não é, padrinho falou pra eu não ter uma namorada nesse momento, porque eu acabei de chegar. Só que eu desapadrinhei ele e tô namorando. Boa! Excelente! Vai teimando pra você ver. Tal, mas o outro lá namora e não recaiu. O outro também pulou de paraquedas e puxou a cordinha. Sei lá, velho. Você vai fazer o que se espelhar na recuperação do outro, você tá lascado também. Então, vamos botar a mão na consciência e começar a obedecer as sugestões do programa, da literatura, dos companheiros veteranos que realmente estão em recuperação, porque eles não estão falando pro seu mal, não. Eles não são aqueles caras com repressão sexual e você não pode ter namorada porque... Não tem nenhuma repressão sexual no programa, filho. Os caras estão falando porque eles estão observando em si mesmos e na grande maioria das pessoas que fazem desse jeito, que dá errado. Os caras batem a nave, toda a mão bate a nave. Você vê os caras arrumando namoradinha, kit recaída, Marlboro vermelho, isqueiro bico original, motinho e uma bonitona na traseira. Eu sinto muito, a maioria bate a nave. Então, não tá falando porque estão querendo cercear o seu direito a ter amor. Velho, que cercear seu direito a ter amor, velho? Primeiro, você tem que desenvolver amor pelo programa, porque através do amor pelo programa, pelos companheiros, pelas companheiras, você vai começar a vislumbrar a possibilidade de auto-amor. Porque não existe auto-amor, não existe autoestima. Você tá chegando arrebentado. Então, vamos botar as coisas na ordem, velho. A real é essa. O programa tem uma ordem certa de fazer as coisas. E se eu não faço na ordem certa, não adianta eu pegar o primeiro passo e botar o 12º passo antes do primeiro. Se eu ainda não admitir minha impotência, como é que eu vou levar a mensagem?
Se eu ainda nem sei quais são os meus defeitos de caráter, como eu vou querer fazer reparação? Você entendeu que tem uma ordem? E a ordem também tem a ver com as sugestões do padrinho, as sugestões dos veteranos que estão em recuperação verdadeira. Fala, companheiro, não vai tomar energético lá na rave, caralho. Porra, não é possível que você vai tomar energético na rave, que era onde você usava ácido lisérgico, é onde você tomava bala, tomava doce, tomava ketamina e os quimbal. Aí você acha que você tomar energético na rave vai dar certo. Isso é teimar com o programa, vamos falar a verdade? Mano, ó, eu vou ficando inflamado aqui porque, mano, eu vejo muito isso acontecer, velho. Eu vejo o nego recair e você avisou. E aí recai e volta com aquela cara de bunda depois, falando, pô, Marcão, parece que você jogou praga, velho. Que mano é praga, mano? Não tem nada a ver com praga, não. Tem a ver com... A gente observa. Eu tô observando esses caras fazer esse tipo de teimosia e recair faz 10 anos. Aí quando chega um novo agora e eu falo, velho, do 100 que eu vi fazer isso aí, 100 recaíram. Você vai querer fazer ou você acha que você entre 100, você é o malandro do bairro Peixoto, sabe? Então é por isso, mano, não é maldade, não é praga, não é maldição, não é. É observação do que acontece. Teimou, recaiu. É simples assim. Vamos ouvir aquela música que eu falei que eu anunciei que eu ia tocar? Decisão, né? Só por hoje, decisão, e já a gente volta com mais programa Independência. Só por hoje vou tomar uma decisão. Chega de tanto sofrer, chega de solidão. Me reunir junto com meus amigos de verdade, partilhar. Tenho certeza minha vida vai mudar. O sofrimento já passou, ser feliz é o que eu quero ser. Só por hoje mais um dia nasce, só por hoje eu vou vencer. Jesus Cristo é amor, meu poder superior. Obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. Só por hoje, serenidade na oração, coragem e sabedoria e aceitação. Meu sofrimento, eu agradeço ao meu Deus por estar vivo e poder partilhar minha mensagem e dizer: o sofrimento já passou, ser feliz é o que eu quero ser. Só por hoje mais um dia nasce, só por hoje eu vou vencer. Jesus Cristo é amor, meu poder superior. Obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. Hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender. Obrigado pela minha família, por mais um dia eu ver o sol nascer. Uma nova vida eu quero ter, na irmandade aprender com os 12 passos que o Senhor Enio vai dizer. Passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Passo 2. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos.
Passo 4. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Passo 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-la ou a outras. Passo 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11. Procuramos, através da prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade. Passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. O sofrimento já passou, ser feliz é o que eu quero ser. Só por hoje mais um dia nasci, só por hoje eu vou vencer. Jesus Cristo é amor, meu poder superior. Obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. E hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender. Obrigado pela minha família, por mais um dia eu ver o sol nascer. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, maravilha, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu o pessoal anônimo de NA cantando Só Por Hoje Decisão. Eu acho legal essa música, apesar dela ser um pouquinho tendenciosa em relação ao poder superior, mas tudo bem, é o poder superior da pessoa. E quem sou eu para falar desse poder superior, mesmo porque eu também tenho essa mesma inclinação. Mas sempre colocamos, o poder superior de maneira genérica, porque nós queremos atrair pessoas de todas as religiões, pessoas que não tenham religião também, pessoas que são ateias, pessoas, enfim, qualquer tipo de compreensão religiosa ou espiritual cabe no programa, por isso que a gente chama de poder superior. Então, eu não gosto muito quando fica um pouco tendencioso para uma determinada religião, mas tudo bem, eu acho a música de recuperação, eu acho bem bacana, e é por isso que a gente passa aqui no programa Independência. Bom, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre... Porque Marcão é foda, né? Ele vai, mete o pau e fala de todas as teimosias e que vai cair, que isso vai se lascar e o caramba. Mas e as soluções? Porque o programa Independência não tá aqui só pra polemizar e não falar nada a respeito das soluções, né? Então falemos um pouco a respeito do que o programa Independência entende como o oposto de teimosia. Qual que é o oposto de teimosia, galera? Obediência. Então, primeiro, antes de terminar esse programa, ou logo após terminar esse programa, volta lá no programa Independência anterior aí, que chama-se Obedecer, ou Obediência. Acho que é Obediência que chama o programa Independência, que eu falei sobre isso. Mas batemos mais ou menos na mesma tecla aqui. Obedecer ao programa. Obedecer ao programa não significa submissão. Pedido de ajuda não significa humilhação, não significa fraqueza, pelo contrário, pedido de ajuda é força.
E aquele negócio de obedecer, também eu não estou sendo submisso. É claro que eu tenho que me submeter aos princípios espirituais de um programa que funciona para todo mundo. A verdade é essa. Funciona para tanta gente, vamos falar real? Todo mundo que aplica esse programa de maneira séria consegue parar de usar droga, consegue parar de beber e consegue encontrar uma nova maneira. Todos. 100% dos que aplicam e praticam esse programa a sério, acontece isso. Pô, Marcão, mas não é todo mundo. Eu vejo muita gente entrar e sair de GNA porque não deu certo, de AA porque não deu certo, o programa não funcionou pra ele. Opa! O programa não funcionou pra eles, ou eles, com a sua teimosia, não funcionaram para o programa? Aí é que tá, eu acho que tem muito mais a ver com essa segunda hipótese, né, galera? O programa funciona para todo mundo que é obediente e não precisa ser muito inteligente não, hein? O programa precisa de gente obediente, gente que sabe que se lascou e que não quer se lascar de novo. Tem que ter esse mínimo de inteligência, obviamente, né? Mas precisa principalmente obediência ao programa. Então, o programa, quando a gente fala programa, é uma coisa muito ampla, né? Então, o programa são os passos. Basicamente, o programa são os passos, gente. O programa de 12 passos. É por isso que ele tem nome e sobrenome. É um programa de 12 passos. Ponto. Maravilha. Então, o programa são os passos. Mas a gente pode incluir no programa toda a literatura. Também faz parte do programa. As reuniões também fazem parte do programa. O pedido de ajuda é uma ferramenta do programa. A obediência, outra ferramenta muito importante, que é a mais importante que a gente está tratando nesse programa Independência, que é sobre teimosia e recaída, né, galera? Então, e vamos botar mais uma coisa importante do programa: apadrinhamento. Tanto que lá no NA tem uma literatura específica que fala só sobre apadrinhamento. O apadrinhamento é uma das ferramentas mais importantes. Ou seja, quando a gente fala de obediência, tem a ver com apadrinhamento. Não é à toa que a sugestão do folheto para o recém-chegado de NA, do IP, ele fala: assim que você se familiarizar com a galera do grupo, já vai arrumando um padrinho, sabe? Porque é uma honra ser chamado para ser um padrinho, e é uma honra poder ser apadrinhado por um membro mais experiente, que eu me identifiquei. E olha, vamos falar a verdade? Pra mim, né? Eu gosto de padrinho que é faca na caveira, sabe? Não adianta vir passar a mãozinha na minha cabeça que eu subo em cima dele. Se ele vir com muito afago, eu dobro ele do meio do avesso. Ah, não dá pra ser bonzinho com nós, velho. Então pega um padrinho de pegada, um padrinho que vai te falar real, que vai jogar na sua cara real. Mano, a gente não pode, ó. Vai ser alisado lá no mundo lá fora. Dentro do programa, a gente não tá aqui pra ser alisado, vamos falar real. E é por isso que o programa Independência também não alisa, não passa a mão na cabeça de ninguém, porque é sangue nos olhos, filho. A nossa doença é sangue nos olhos. Se você desobedecer, se você teimar, e o apadrinhamento é um outro ponto em que temos que obedecer. Então, se a média dos padrinhos sugere relacionamento depois de um certo tempo, de 1 a 2 anos, tem padrinho que fala 1 ano, tem padrinho que fala 2 anos. Eu falo 2 anos, porque antes disso não tem condição. Vai ouvir lá o programa 2 anos sem relacionamento, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês vão entender. Porque não dá. Eu não quero ser cúmplice de sequestro. A real é essa. Mas não é só relacionamento. São os evites, o padrinho meu. Velho, se você for fazer alguma coisa, você já tem o padrinho, né? Não tem o padrinho meu, arruma um padrinho logo. Arrumou o padrinho, beleza. Vai trocar ideia, ele vai falar quando vai começar a escrever passo, esse tudo, aquilo. Mas isso aí vai ser importantíssimo, mas não é o essencial para você não recair. O essencial é você obedecer às diretrizes que o padrinho te sugerir. Mano, vai fazer alguma coisa que envolva grandes mudanças estruturais na sua
cabeça, na sua psique, na sua vida, vai mudar de emprego, vai comprar um carro, quer trocar de relacionamento, quer se divorciar, quer fazer... Mano, pede ajuda antes. Não vai fazendo do seu jeito e depois ligar pro padrinho quando não deu certo, ou então quando você já fez, sabe? O cara acha que tem que divorciar da mulher dele. Estou em recuperação, ela tá atrapalhando, aquilo outro e tal. Vai, separa da mulher e depois liga pro padrinho. Não, né, velho? Vamos ligar antes. Vamos pedir ajuda antes de usar. Vamos pedir ajuda antes de fazer os vamos falar a verdade. Não dá pra falar depois, né, meu? Então, pedido de ajuda essencial no programa de recuperação. E é isso que o programa Independência tá querendo dizer hoje. Vamos obedecer? Vamos parar de teimosia. E qual que é o oposto da teimosia? O oposto de teimosia é paciência. A pessoa que desenvolve a paciência, ele deixa de ser teimoso. Então, vamos obedecer, vamos ser pacientes, vamos ser tolerantes conosco mesmos e com o programa e com os nossos companheiros, com o nosso padrinho, com a nossa família, com a nossa esposa, nosso marido, todo mundo, velho. É nova maneira de viver. Esse programa trouxe uma nova maneira de viver. Mas para eu atingir essa nova maneira, eu tenho que ser menos teimoso. Maravilha, maravilha. Esse foi o programa Independência de hoje, que falamos sobre teimosia e recaída. Tamo junto. Um grande beijo, um grande abraço. Beijo na minha amiga, cheiro na minha amiga Andréa Frazão, Bruno Iep, Júnior de Curitiba e toda a rapaziada que segue a gente aí nas redes sociais, no Insta do Programa Independência, no Facebook, no YouTube, etc e tal. Tamo junto, muito obrigado, beijo no coração de todos. E o Programa Independência volta na semana que vem com mais cacetadas e pedradas deste gordelo que vos fala. Um beijo, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
Bom, vamos falar de recuperação, nós vamos falar do programa de 12 passos. Por que o programa é funcional? Porque é um programa que contradiz a vontade do indivíduo que vai ter que viver o que o programa oferece. Uma pessoa que quer entrar em tratamento, ela vai ter que aprender a se contrariar. Ninguém entra em tratamento porque parou de usar droga. O requisito básico de um programa de recuperação, seja de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, devedores compulsivos, comedores compulsivos, o que seja pautado em 12 passos, o requisito básico é deter o processo a qual está acometendo a pessoa no momento. Então vamos pensar que o nosso problema aqui hoje de ordem é o uso desenfreado de álcool e outras drogas. Então o requisito básico desse programa de 12 passos aplicado em nós, nesta estrutura que nós estamos hoje, é pautado por álcool e drogas. Se nós estivéssemos num spa, onde o foco seria questões de ordem alimentar, nós iríamos pautar o programa de passo dentro de uma competência para a questão da área alimentar. Existem pessoas que têm problemas em questões de compras, de jogos, de sexo, entre outros comportamentos de abuso, que são pautados dentro de questões de compulsão e obsessão. Então, entende-se que os programas de 12 passos, eles são muito funcionais quando a pessoa entende que é um programa para contrariar as vontades da pessoa. Então, o requisito básico para nós aqui hoje é contrariar a nossa vontade do uso de álcool e droga. Se nós entendermos isso, nós já saímos na competição, já na frente dos outros competidores. Então, eu tenho que entender da onde que eu vim, até onde que eu cheguei, para onde que eu vou e se é que eu vou usando o que o programa tem a me oferecer. A tendência que eu tenho é de não querer exercer o programa. Por isso que compete a minha pessoa, primeiro, ter que entender o que é este programa. É um programa pautado dentro de uma literatura que fala em um dos passos dessa literatura que nós fizemos inúmeras confusões e contradições a respeito de nós mesmos. Olha que lindo esta fala que tem no 4º passo do texto básico. Fizemos confusões e contradições, quer dizer que nós nos confundimos a respeito de nós e nós mesmos vamos contradizer a nós mesmos. Então, por vezes, nós acabamos por usar álcool, usar droga, contradizendo o que nós estávamos a falar momentos antes de usar o álcool e a droga, que estávamos a falar que não queríamos mais. Só que a hora que chegava a substância à nossa frente, a gente contradiz que falávamos que não queríamos e vamos e usamos. Então olha o tamanho da confusão. Então olha como é importante ler. Olha como é importante refletir sobre a literatura. E aí o primeiro passo dessa mesma literatura, saí do 4º, estou voltando no primeiro. O primeiro passo dessa literatura diz que para nós, não importa o que ou quanto você usou, está limpo, tem que vir em primeiro lugar. E para isso eu tenho que entender que o primeiro passo ele está sendo dividido em 3 partes. A primeira, dentro da minha impotência. A segunda parte, da minha perda de controle. E a terceira parte do primeiro passo, na minha ingovernabilidade de vida. Quando eu entendo esses 3 pontos que me colocam dentro do que o programa tem a oferecer, eu entendo que essa terceira parte do primeiro passo, a ingovernabilidade da minha vida, nunca me deixou prestar atenção dentro do que significa a expressão impotência. Mas quando eu vou no dicionário e procuro a etimologia da palavra, impotência quer dizer débil, quer dizer que um cara que faz o uso de algo alterador de humor, que compromete ele, trazendo a ele inúmeros transtornos no percalço da trajetória da vida dele, não é impotente, ele é débil. Então quando eu saio da ideia, da imagem, da expressão impotência e vou para a imagem da expressão debilidade, eu vejo o tamanho do problema que eu tenho. Porque somente um débil, olha que lindo, vai contradizer uma situação que ele está a falar que ele não quer mais fazer. Não é o impotente, é o débil.
que faz esse processo. Porque o impotente, ele nem faz parte. Quem está fazendo parte naquele momento é um cara extremamente potente. Mas esse entendimento eu só tenho quando eu leio a literatura e no segundo passo eu reconheço a minha perda do meu senso de limite. Esse é o meu estado de loucura. Quando eu perco o senso de limite, quando eu não entendo que o limite para com que eu não caia no desfiladeiro abaixo é de 1 metro. Esse 1 metro é o que fala-se, por vezes, inúmeros companheiros, através da experiência que os mesmos já tiveram dentro do processo de recuperação, a qual a distância para com que eles tenham problemas maiores é a distância de um braço. E geralmente um braço tem em torno de 80 centímetros a 1 metro. Então olha que interessante. Quando eu me atento que a perda do meu senso de limite está na distância do meu braço, eu me esclareço de que todas as vezes que eu busquei ter problemas maiores, olha como o débil está presente. Porque só o débil não consegue perceber que essa perda do limite que está na distância de 1 metro do braço dele é o que ele mesmo vai fazer para buscar essa situação e trazer para a sua história de vida. E aí quando eu faço isso, no terceiro passo me esclarece que dentro do passo eu vou ter que escolher, através da história do ego, o estado do ególatra que eu sou, ou eu faço as minhas vontades, ou eu exerço a minha necessidade. E quando eu me deparo com a literatura do programa e entendo lá no 4º passo que eu falei no início sobre confusão e contradição, eu entendo a confusão que eu preciso vivenciar, fazer e acontecer na minha história de vida, na minha trajetória, as minhas necessidades e não as minhas vontades. Mas eu quero que prevaleça as minhas vontades, porque as minhas vontades, elas de certa forma, elas acalentam o meu ego. Elas massageiam o meu ego. Então quando eu vou fazendo a minha vontade, que eu vou massageando o meu ego, acreditando que eu tenho a condição de controle, que eu sei o que eu estou fazendo e que eu não vou ter problemas maiores, quando eu vou fazendo isso, eu vou distanciando-me do que é necessário. E aí quanto mais eu me distancio do que é necessário, menos eu entendo o que o programa tem a oferecer, que é a libertação da doença, um segredo que tanto me escapou entre os dedos. Na literatura fala isso, que a única coisa que o programa vai oferecer é o dia do hoje, não me oferece o ontem, não me oferece o amanhã, não vou ganhar carro, moto, barco, lancha, não vou arrumar mulher, transar, fazer filho, ir para a faculdade, me formar, montar uma empresa, me tornar um empresário bem-sucedido, comprar uma casa no projeto da Caixa Econômica, Minha Casa, Minha Vida. Não vai ter isso, porque qualquer ser humano na estrutura terrestre, na face da terra, que o mesmo poupar, economizar, ter cabeça boa, se permitir ser direcionado, conduzido por uma rede de intervenção que vai envolver um administrador financeiro, um gerente de banco, um advogado, vai envolver pessoas que são significativas à vida dessa pessoa, podem direcionar esta pessoa para com que ela venha adquirir todos esses ganhos, todos esses bens. E esse cara nunca ter contato com o programa de 12 passos. Então isso desmistifica e para uma fala que por vezes acabamos a escutar dentro dos grupos, que agora que eu estou limpo dentro do programa DNA, eu casei, comprei um carro, arrumei uma namorada, fui viajar, me formei, olha, tenho até diploma agora. E isso tem que ser detido, porque senão algumas pessoas nunca vão entender que antes a literatura do guia para trabalhar os passos, ela veio com uma fala, guia para escrever os passos. E isso teve que ser mudado, esse fator de nomenclatura, porque pessoas que são semi-analfabetas ou analfabetas num todo, as mesmas iam entender que por não saberem ler ou escrever, as mesmas não iriam poder desfrutar do benefício do programa, porque a literatura estava escrito guia para escrever os passos. E hoje a literatura vem de uma forma, dentro de uma mudança da nomenclatura extremamente importante, guia para trabalhar os passos.
E com isso faz com que as pessoas acabem por querer entender o que é trabalhar esse programa. Qual a competência que esse programa tem para me fazer trabalhar ele em todas as áreas da minha vida? Não somente naquilo específico a qual me trouxe ao programa, que no meu caso foi o uso de álcool e de droga. No caso de amigos que eu tenho muito próximos, foi questões de serem compradores compulsivos, devedores anônimos. Outros foram questões do sexo. Eu tenho amigos que já passaram na minha existencialidade, na minha vida, que o problema deles era pautado no alimento, dentro de uma obsessão e de compulsão, e que quando eles se atentaram que o problema deles estava dentro de duas vertentes, compulsão e obsessão, através de uma fala que eu trouxe, que eu também acredito nisso, que as pessoas que têm problemas de doença pautadas em adicção, elas trabalham em duas vertentes, compulsão e obsessão. Compulsão e obsessão. Fico compulsivo por uma situação e obsessivo pelo resultado daquilo. Então eu preciso me ver, para com que eu me veja dentro do programa. Olha que bacana essa trajetória que eu trago. Entendi o primeiro, me reconheci ali no segundo, tive o poder de escolha no terceiro, de fazer o que é necessário. O quarto passo eu paro de fazer confusões a respeito do que eu preciso e vou buscar me ver no quinto passo. E como que eu faço dentro desse processo de quinto passo para poder me ver? Preciso do outro. Porque sozinho é como fala na literatura. Se tem um jeito desse programa não funcionar, desse tal 12 passos não dar certo na vida da pessoa que precisa, é sozinho. Se tem um jeito que o cara vai fazer para ele não chegar ao resultado que esse programa proporciona, que é a libertação da doença, é ele fazer sozinho. Então eu preciso entender uma coisinha. Eu preciso entender. Se eu não entender, eu não entro em recuperação. Eu preciso entender. Por que existe uma questão no sexto passo que fala que felizes são os ignorantes? Eu preciso entender isso. Porque dentro da literatura de Narcóticos Anônimos, na literatura do Isto Resulta, existe essa fala: felizes os ignorantes. Porque até o momento que eu chego a esse programa sem entender que eu sou portador da doença da adicção, sem entender o que a doença da adicção representa para mim, um estado, numa condição emocional descontrolada, desgovernada, a perda da minha própria identidade, de quem eu sou, de onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou, e se é que eu vou, até eu chegar nesse ponto, feliz eu era, o ignorante, sem saber do que eu era portador. É como dor de dente. Enquanto eu não entendo que eu só tenho uma cárie por causa que eu sou porco, eu continuo sendo porco. Mas aí eu vou num dentista sério e o cara vê que eu tenho uma cárie e eu pergunto ao dentista: mas doutor, por gentileza, o senhor vai consertar minha cárie? Ele fala: eu vou. Aí eu falo: o senhor vai pôr uma massinha no meu dente? Ele fala: não, eu vou te dar um negócio escrito num papel que vai resolver o seu problema dos dentes. E aí ele escreve no papel: você é porco, você precisa escovar o dente, passar fio dental, fazer bochecho com Listerine, você precisa ser uma pessoa higiênica. E aí eu fico com muita raiva desse cara, porque até aquele momento, na frente do dentista, eu estou achando que o que me faz ter cárie é o doce que eu comi, ou então é que eu não percebi, mordi um amendoim e isso quebrou meu dente. E na verdade o que me faz ter cárie é que eu sou porco. Então enquanto eu estou sendo ignorante em relação ao que me causou a dor de dente, eu vou continuar tendo dor de dente, causando mais cáries em outros dentes e até mesmo em dentes que não tinham problemas. Mas a hora que eu sou elucidado por esse dentista, primeiro eu já chamo ele de algum nome feio, porque eu não quero ser visto, eu não quero ser, de certa forma, pontuado, eu não quero ser confrontado, porque eu não me vejo como um automóvel que tem um defeito na lataria, eu me vejo como um ser humano que tem uma falha na personalidade.
E aí o sexto passo, ele vem e faz um trabalho magnífico de mudança. E aí tem uma fala na literatura que diz assim: por que pedir uma coisa se você não está preparado? Você estaria por pedir um problema. Então eu fui preparado do primeiro passo até o quinto passo para poder entender quem que eu sou, da onde eu vim, até onde que eu cheguei e para onde que eu vou agora. E aí eu consegui reconhecer que todos os locais que eu cheguei, que eu acreditava que eu tinha chego por causa que eu usava droga, porque eu bebia, porque eu fumava crack, tomava picada, porque eu roubava e tal, não sei o quê, que todos esses locais que eu cheguei, não importa se foram as clínicas de contenção, as comunidades terapêuticas abertas, os hospitais, os consultórios psicológicos que eu passei, os sanatórios, não importa o nome do local onde eu cheguei. O que importa agora é que, do primeiro ao sexto passo, me compete entender o que o programa fala e me proporciona, porque agora eu entendo que a minha falta de competência em relação ao que o programa oferece me fez chegar ao estado de loucura. E o estado de loucura não se deu quando eu me reconheci dentro da psiquiatria, ou dentro da comunidade, ou dentro de um hospital. O estado de loucura se deu quando eu tinha 11 anos de idade, que pela primeira vez eu vi uma substância psicoativa alteradora de humor, peguei, usei, e ali quando eu usei, eu me achei. Porque era o que me faltava. E eu não entendia que isso me faltava, porque eu já estava dentro de uma condição do estado de loucura. Porque as ações que eu já tinha não eram ações normais. As condutas que eu tinha dentro de casa já não eram normais. A maneira como eu reagia sobre pessoas, lugares e coisas não era normal. Mas naquela época, meus pais, eles não tinham a informação que hoje os pais, a sociedade tem, através da mídia, através da televisão, através de questões de ordem cultural que hoje são inseridos nas crianças. Por isso que eu acredito muito numa teoria que fala que as crianças, quando elas chegam na escolinha, no prezinho, elas têm que aprender o ABCD. E o dependente químico, adicto, Júlio, quando eu chego ao programa, eu tenho que aprender a obedecer. Mas eu nunca aprendi a obedecer. Então eu nunca tive competência para com o programa. Então todos os locais que eu passei, eu passava e só passava. Então passa pela psiquiatria, passa pela cadeia, passa pelo manicômio, passa pela comunidade, passa pelo consultório psicológico, passa pela farmácia, passa por onde for. Mas não consegue fazer parte. Porque eu não tinha competência, e a competência estava na literatura. A competência estava que uma pessoa, para ser sábia, ter sabedoria, ela tem que buscar conhecimento. E o conhecimento para deter a doença da adicção está na literatura. Uma pessoa não vai entrar em recuperação porque ela parou de usar droga. E eu nunca consegui entrar em recuperação. Eu fiquei por inúmeros anos sem entrar em recuperação. Só sem usar droga, mas trazendo para mim inúmeros problemas maiores, como falou no quarto passo, inúmeras confusões, inúmeras contradições, trazendo inúmeros transtornos na realidade para pessoas, lugares e coisas que se estavam à minha volta na minha vida. Eu preciso me atentar a isso. Se eu não me atentar a isso, eu não entro em recuperação. Eu não consigo entender o que é que eu estou fazendo dentro do programa, o que é que eu estou fazendo nos grupos anônimos, por qual motivo eu frequento os grupos e o que esses grupos têm a me oferecer. Por qual motivo eu não frequento Nossa Senhora Aparecida? Por qual motivo eu não frequento a igreja, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Por qual motivo eu não vou na Umbanda, na Macumba, na de bunda, na de joelho, na sentado ou na deitado? Por que eu não vou na igreja evangélica, no kardecismo? Por que eu não sigo o judaísmo? Eu preciso me atentar que quando eu leio a literatura dos passos, existe uma questão que me compete, que é me colocar na primeira pessoa do singular no eu e entender que eu estou dentro da literatura e que muito do que fala nas experiências que estão pautadas, escritas, relatadas dentro da literatura, quem está ali sou eu.
E uma vez que eu me atento a isso, eu me atento aonde eu cheguei. Quando eu cheguei na psiquiatria, quando eu cheguei a ser preso, quando eu cheguei no manicômio, quando eu cheguei no consultório psicológico, quando eu cheguei na farmácia, quando eu cheguei, aonde foi que eu cheguei, não importa o nome de onde eu cheguei. Porque aí eu entendo que eu chego naquela condição porque eu tenho a doença. Que foi isso que o dentista quis fazer comigo. Ele quis me mostrar que eu chego a ter cárie na boca porque eu sou porco. Não é porque você comeu amendoim ou porque você mascou um chocolate. É porque você é porco. O que te compete é, no mínimo, ser higiênico. E o que compete por uma pessoa que é portador da doença da adicção é, no mínimo, obter conhecimento sobre o que ele é portador. Sem isso, ninguém se recupera. É impossível. 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 Pode-se ficar um tempo sem usar droga, pode-se ficar um tempo sem fazer o uso do álcool ou de outras substâncias alteradoras de humor, mas num determinado ponto de estrangulamento da vida desse mesmo, que não sabe que tem a doença, que ele não é a doença, ele tem essa mesma, através dos sintomas da doença, que fala no primeiro passo do texto básico, onde fala que justifica, racionaliza, questiona, indaga, transfere, que sofre de culpa, de vergonha, de desleixo, entre outros sintomas que está escrito na literatura. Quando os mesmos se manifestar na vida desse indivíduo, esse indivíduo não vai ter habilidade para lidar com isso, porque ele não entende que feliz ele era quando era ignorante, que não sabia ao que se referia a esses sintomas, e que agora ele, entendendo que esses sintomas se refere e como que esses sintomas estão se mostrando na vida dele, que se mostra através das vontades que ele quer que sejam feitas e exercidas na vida dele, porque as vontades prevalecem para ele. O que tem de necessário nas vontades é suprir, massagear o ego dele. E isso era assim que eu funcionava. Por isso que eu não me tratava. Então eu chego ao programa com 20 anos sem fazer o uso de substância e começo a me tratar. E agora eu tenho 28 anos limpo. E hoje eu já sei o que me compete. É me libertar desta doença. Já não é mais parar de usar droga, já não é mais parar de beber, porque eu já não faço uso desse comportamento abusivo, compulsivo, há 28 anos. Mas agora eu preciso me libertar da doença. Se eu não me libertar da doença, eu vou acabar tendo problemas maiores, e um dos problemas maiores vai ser o contato com o uso da substância alteradora de humor. Então eu queria agradecer, bons momentos. Valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O estado de liberdade. Quando eu reconheço o estado de aprisionamento a qual ser portador da doença da adicção me coloca, eu passo a entender que estar dentro de um estado de aprisionamento não é estar contido. O estado de aprisionamento é não me permitir viver um estado de liberdade. Eu preciso me libertar dos grilhões que eu construo dentro de toda a trajetória a qual eu vivo. A minha trajetória, ela é pautada nas minhas vontades. Quando eu fiz uma leitura de terceiro passo com o meu padrinho e entendi por que dentro da oração do terceiro passo fala: Deus, tome minhas vontades e minha vida, eu entendi que era o momento de eu encontrar a tal liberdade que o programa me oferece. A liberdade que o programa me oferece, que fala na literatura dos grupos anônimos, que é um segredo que tanto me escapou pelos dedos e que agora eu tenho a possibilidade de entender esse segredo, é que a libertação não está em não fazer mais uso de álcool e de droga. A libertação está em entender o que me leva ao uso de álcool e droga. E quando eu entendo o que me leva ao uso de álcool e droga, eu então entendo que muito que me conduziu a fazer o uso de álcool e droga está pautado nas minhas vontades. Por isso que a oração fala: tome minha vontade e minha vida,
oriente-me na minha recuperação e aí me ensine a viver. Então, o estado de liberdade que eu encontro através do programa dos 12 Passos é um estado de plenitude, é um estado de esclarecimento. Eu fico lúcido e entendo algumas coisas que se mostram na sociedade como um todo. Um direito que cabe ao preso que está detido dentro das masmorras é a tentativa da fuga. Isso está na Constituição, é um direito que cabe a ele por estar contido, restringido pela própria sociedade que por muito tentou trazer a ele um estado de liberdade, onde esse estado de liberdade estaria pautado através do teu trabalho, através das atividades sociais que ele iria viver, através dos convívios que assim ele iria vivenciar e participar. Mas o mesmo faz uma opção, o mesmo faz uma escolha de vida. Então eu tenho que entender que as minhas escolhas de vida, elas foram sempre pautadas pelas minhas vontades. E aí, quando as minhas vontades são feitas através da maneira que eu acho certa, que na realidade são maneira muito torpe de interpretar a vida, porque eu interpreto através de sintomas que hoje eu reconheço que eu sou portador desta doença que eu tenho, que eu interpreto claramente que eu tenho a doença, eu não sou, eu tenho, e por ter essa doença, eu tenho que entender os sintomas que essa doença se mostra na minha vida. Então ela se mostra na inveja, ela se mostra na raiva, ela se mostra no ódio, no rancor, ela se mostra nos ressentimentos, ela se mostra nas minhas contratransferências, que são desejos imaturos que eu tenho de ser feliz através de fatores de total irresponsabilidade. Então o estado de liberdade que eu preciso e que eu almejo, ele não vai acontecer da noite para o dia, ele não é um estado de liberdade que por eu não estar fazendo mais o uso de álcool e droga, eu já me encontro nesse estado de liberdade. Pois o requisito básico que o programa cobra para que uma pessoa possa entender o que esse programa tem a oferecer é não estar fazendo uso de álcool e drogas. Porque uma pessoa que esteja a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor, essa pessoa, ela não tem, dentro da sua maneira de pensar, um pensamento limpo, lúcido, coerente, coeso, preciso. Então o programa, muito safo, ele já deixa claro, se você usou hoje, então espere uma pessoa ao término da reunião e fale com ela, pois o programa entende que essa pessoa, se fez o uso, ela está entorpecida na sua maneira de pensar. E o estado de liberdade está aí, quando eu reconheço como que eu me encontro, se eu fiz o uso ou se eu não fiz o uso. E que o não estar a fazer o uso não determina um estado de recuperação completa. Um estado de plenitude, ele se dá pela compreensão que eu tenho sobre aquilo que eu nunca tinha prestado atenção, que é o que me leva a fazer uso, que por muitas das vezes está na minha inveja, está numa raiva, está num ressentimento, está numa mágoa, que são feridas, são situações que eu trago comigo, que por muitas das vezes me escapou pelos dedos a oportunidade que eu tinha de tratar essas feridas. E antes eu não tinha esta compreensão que raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, medo, tristezas, desabonos, inferioridades eram feridas essas que por muitas das vezes somente foi construída uma casca grossa em cima e por debaixo eu fiquei a purgar. Só que quando eu chego ao programa, essas cascas, elas são removidas através dos passos, e aí eu olho o comprometimento, aí eu entendo por que eu preciso não da pele para fora, mas sim da pele para dentro, entender o que me leva a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, que é o que me compromete tanto. Pois eu vou passar por inúmeros desertos, eu vou passar por situações e circunstâncias que, se eu não tiver o programa, se eu não tiver a prática que o programa me cobra, que é a frequência às reuniões, é a frequência na literatura,
é a participação com o apadrinhamento, é o entendimento sobre o estado de liberdade que o programa me oferece. Eu posso ficar pautado com a ideia de que, por não estar usando mais o álcool e as drogas, eu já estou em recuperação. Só que eu trago muita raiva, porque eu parei de usar álcool e droga e eu tomo contato que a minha vida parou quando eu comecei a usar álcool e droga, e a minha vida só retoma a trajetória dela quando eu deixo de usar álcool e droga. E isso, quando eu percebo, já se passou 20 anos da minha idade cronológica. E aí eu entendo que quando eu comecei a usar eu tinha 12, quando eu paro de usar eu tenho 30, e todo esse período que eu fico estacionado é um período nulo na minha existencialidade, onde eu não evoluí, e eu sinto raiva. Essa ferida da raiva me controla, porque a raiva é a negação da realidade, e a realidade que agora, com a idade cronológica que eu tenho, tudo se torna muito mais difícil para suas conclusões finais. E aí vem a inveja daqueles que não detiveram a sua vida, como assim eu fiz, através de uma escolha que assim eu também fiz, que foi fazer o uso de substâncias químicas, pois o uso me completava naquele momento, porque o que eu trazia comigo, dentro das feridas que já me acompanhavam, eu até acreditava que o uso da substância iria anular, porque eu estava a me divertir, eu estava a curtir, eu estava a viver aqueles momentos em intensidade, com muita intensidade. Tamanha foi que eu desenvolvi compulsões e obsessões, que eu só venho a entender o que é compulsão e obsessão, que são duas vertentes da doença, quando assim eu me defino como adicto, portador de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, que traz sintomas, que tem fases, que tem características específicas, e que agora eu preciso, dentro de um estado, de uma busca de plenitude, encontrar um estado de liberdade. E encontrar um estado de liberdade não foi parar com o uso de álcool e droga, porque só parar com o uso de álcool e droga não me definiu como uma pessoa em recuperação. Eu precisei entender quais os motivos que me levam a fazer o uso de álcool e droga e os porquês que esses motivos, essas mazelas, essas feridas foram abertas. E elas não foram abertas pelos outros, elas são abertas pela primeira pessoa do singular. Não é meu pai, minha mãe que são responsáveis ou culpados. Não é a sociedade como um todo que me pressiona e me anula. Sou eu, a primeira pessoa do singular, que dentro das escolhas que eu faço, eu me comprometo. E dentro desse fator de comprometimento, eu me anulo de obter uma libertação. Que por muitas vezes essa libertação, que alguns pautam na ideia de que agora estou liberto porque não estou usando álcool e droga, eu tenho 25 anos que eu não faço uso de álcool e droga, e agora eu consigo interpretar que o estado de liberdade, o estado de plenitude se dá com a prática do programa, porque eu fiquei por 20 anos direto sem usar droga, mas dentro do que a doença é. As minhas exigências tinham que ser feitas, as minhas vontades tinham que ser realizadas, a minha maneira de pensar em relação ao que estava se passando era a que tinha valia no momento. Não adiantava o outro me mostrar que o que eu estava fazendo iria me comprometer. Na minha forma de pensar torpe, na minha maneira de interpretar torpe a visão do outro, eu nunca dei vazão para a retina do outro que estava a olhar o que eu estava a fazer. Pois fica muito mais fácil ao que está fora das ações que eu estou tomando e tendo, a me falar que o resultado do que eu estou querendo vai dar ruim, do que a minha pessoa que estou dentro da situação a perceber que o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou pensando a respeito, a forma que eu estou agindo, vai dar ruim. Então, quando eu tenho essa sacada, o estado de liberdade começa a se mostrar. Esse estado de liberdade começa a se mostrar porque eu admito que eu tenho essa doença, sou portador dessa situação essa que me controla, me domina, exige de mim, quer com que tudo e todos aceitem a minha posição, porque existe uma questão de ordem egóica nesta doença. E é interessante porque se fosse uma gripe,
O sintoma seria o espirro, o sintoma seria um quadro febril. E como é esta doença uma doença de fundo emocional, um dos sintomas que ela manifesta dentro do que a doença, assim, ela se mostra, é a negação da realidade. Então eu sofro de mazelas e nego. Eu sofro da raiva e nego. Eu sofro que eu tenho ódio, rancor, ressentimento e ira de uma situação e nego. E aí a literatura fala que a negação é a menor parte dessa doença. Porque dentro do que eu nego eu justifico, dentro do que eu nego eu racionalizo, dentro do que eu nego eu transfiro, dentro de vários destes que são sintomas que se mostram desta doença, eu sempre faço um complemento. E se fosse uma gripe, não tem complemento. Tem o quadro febril, ponto. Tem um estado de um espirrar, de uma dor no corpo, ponto. Mas a doença da adicção, ela trabalha de uma forma totalmente diferente de uma patologia tradicional. Ela trabalha dentro da minha maneira de pensar. Então eu penso uma coisa, sinto outra e ajo de outra. E enquanto eu não entender que o estado de liberdade vai se dar a partir do que eu estou a viver, e isso que eu estou a viver, através do que o programa me oferece, é o que pode proporcionar para mim o estado de liberdade. É o reconhecimento de onde eu cheguei, é entender que as minhas melhores ideias me conduziram até onde, de certa forma, eu acabo por chegar, que eu preciso entender o que está se passando na minha vida, que por muitas das vezes eu só vou entender isso quando falar e ouvir o que o outro tem a me dizer, que as vontades não podem ser as minhas necessidades, existem vontades que me comprometem, existem necessidades que deveriam ser feitas e eu não as faço. Então os passos do programa me levam a um estado de liberdade e me proporcionam uma possibilidade de viver em plenitude. Mas por muitas das vezes eu não quero viver um estado de liberdade. Eu quero como preso que está contido atrás das masmorras, que sofre dos seus grilhões que o aprisionam, a tentar fazer aquilo que o cabe, que é a tentativa da fuga. Fugir de quem eu sou. E o programa, ele não me dá essa oportunidade de fugir de quem eu sou. O programa me traz a possibilidade de eu entrar em contato com quem eu sou. E aí aquilo que eu estava sendo, porque agora eu entro em contato com aquilo, vem a deixar de existir no momento presente que eu me encontro, e aí eu posso ser uma pessoa em plenitude, e a viver uma vida jamais imaginada que eu poderia viver. O nome dessa vida, uma vida limpa. Queria agradecer. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos falar sobre o estado de coma. Quando nós falamos sobre essa expressão, a pessoa está em coma, nós entendemos que a pessoa onde ela se encontra, ali está e dali não tem o que se fazer. E na realidade o estado de coma, ele se torna prolongado por causa da falta de consciência. Se a pessoa tem consciência sobre o que está acontecendo com ela, ela sai do estado de coma. Eu fiquei por longos 20 anos em estado de coma, sem entender o que se passava comigo. Então eu não estava fazendo uso de droga nem de álcool, eu acreditava que isso já era o suficiente e não estava dando a devida atenção que eu estava em estado de coma. Que da mesma forma como o Schumacher, o piloto, que se encontra em estado de coma vegetativo, ele necessita de alguém para ficar regando ele como se fosse uma planta. Então é alguém para trocar fralda, alguém para trocar o soro, alguém para fazer a troca do alimento que vai por sonda. E eu tinha sempre alguém para fazer as minhas responsabilidades. Então eu não usava o que o programa me oferecia e eu me encontrava em estado de coma, mas eu não sabia disso. Então, quando eu venho tomar consciência que eu estou em estado de coma,
foi depois de 20 anos que eu estava sem usar álcool e droga e podia entender que a minha vida não teve progresso. Que todas as situações que eu achava que era progresso na minha vida, nada mais era do que um mecanismo de defesa para não olhar que a realidade é que o meu estado de consciência, ele não tinha evoluído, porque eu não tinha programa, eu não tinha passo, eu não tinha entendimento da literatura, eu não tinha apadrinhamento, eu não tinha mudança. O que eu tinha, que eu até achava que era assim, um grande mérito, era não estar fazendo uso de álcool e droga. Só que o uso de álcool e droga é o resultado final da doença, da adicção. Sou adicto da doença da adicção. O que me faz adicto é a doença, não são as drogas. Ao contrário, o uso das drogas não me deixa ver que eu sou adicto. O uso das drogas me deixa ficar acreditar que o que as pessoas estão falando é o que realmente a droga está me fazendo. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um estado de coma que eu me encontro, pois eu tenho a saída para os problemas que estão se apresentando. Então, se eu estou dentro de um estado vegetativo, eu preciso, então, de um auxílio externo, que seria uma clínica, seria alguém para trocar o meu soro, trocar a alimentação que vai por sonda, trocar minha fralda. Mas quando eu me encontro num coma de estado de inconsciência, eu preciso até mesmo do tratamento dentro da minha casa. Mas se eu não permito o tratamento dentro da minha casa ter efetividade, obviamente eu nunca vou entender que o grupo é a minha casa, que eu tenho que ir ao grupo para frequentar o grupo, para escutar as pessoas do grupo, para que essas mesmas me tragam o que está funcionando para elas, para que eu saia do estado de coma que eu me encontro. Então hoje foi um dia muito bom para mim. Eu me levantei e entendi que enquanto eu não me render ao que o programa tem a me oferecer, porque a meditação do dia de hoje fala de rendição, enquanto eu não me render, eu permaneço no estado de coma. E eu só saio do estado de coma e entro num estado de evolução quando tiver um aumento da minha consciência. E para que eu tenha um aumento da minha consciência, o que eu chamo de aumento da consciência é um reconhecimento do estado aonde eu cheguei. Não é no leito hospitalar, não é tomando soro na veia, não é sendo alimentado por uma sonda. É o estado que eu cheguei através da doença da adicção, o estado animal, que fala na literatura dos anônimos. Eu tenho que sacar isso, porque eu vivo dentro de uma situação a qual eu preciso responder por estímulos. E se eu não estou respondendo por estímulos, e aonde estão esses estímulos? Se eu estou num estado de coma, os estímulos para que me façam responder a eles tem que estar dentro de algum local. Esse local é um grupo. Eu tenho que estar no grupo e escutar as pessoas do grupo e me sentir estimulado pelas pessoas para que assim eu possa reagir a esses estímulos. Agora, se eu faço parte de um grupo e nesse grupo eu exerço um dos sintomas da doença, que é um mecanismo de defesa chamado negação, e a negação, ela tem um sentido que fala na nossa literatura, que é uma raiva. Raiva é um mecanismo de defesa. Então eu preciso sacar. Por que eu me vejo muitas vezes em coma em relação à raiva? Porque eu estou querendo negar a realidade. Qual é a realidade? Eu não tenho um estado de consciência em evolução. Eu fico acreditando que o que aquelas pessoas estão falando no grupo é repetido e para mim não vai servir. Porque ninguém sabe como foi a minha história. E deixo de desfrutar do benefício do que o programa tem a oferecer, que é me libertar da doença da adicção. E aí eu tenho que entender que no guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, fala-se que eu sou portador da doença da adicção. Não foram as drogas, não foi meu comportamento, não foi o álcool que me fez adicto, foi a doença. Então se eu me encontro dentro de um estado de coma em relação ao que é a doença, me privando do benefício que o programa tem a me oferecer, que é me libertar dessa doença e entender o sentido que esta doença tomou na minha história de vida, que me leva ao uso da substância química, que é o resultado final dessa doença. Se eu me privo disso, se eu me restringo disso, se eu não entendo as reservas, as restrições que me privam disso, obviamente eu me vejo então no estado de coma. E muitas das vezes eu não sei que eu estou em estado de coma,
pois a minha compreensão sobre o estado de coma é a pessoa estar no leito hospitalar, com o soro na veia, sendo alimentado por uma sonda e com uma enfermeira me trocando a fralda, me dando banho. E muitas das vezes eu estava em estado de coma por anos, até mesmo indo ao grupo por anos, e não desfrutando do benefício do programa, tendo um aumento do estado de consciência, pois eu não usava nem o que as pessoas falavam e nem tampouco o que a literatura me dava. Então eu estava numa situação de coma em relação ao meu dia a dia. Eu não abria os olhos para o que estava me acontecendo. E o que estava me acontecendo estava à frente dos meus olhos. Então quando eu falo de estado de coma, eu não estou me referindo ao estado vegetativo, a qual eu necessito de um auxílio clínico, medicamentoso, para me alimentar e me sustentar, como Schumacher. Eu estou falando num estado de coma, dentro de uma visão psíquica. Eu preciso entender que existe uma situação onde os passos me alimentam em relação à minha consciência, para que eu possa sair do coma. Porque é o seguinte, para mim sair do coma, eu preciso de uma visão tanto intrínseca quanto sistêmica. Eu preciso olhar o todo. Hoje eu saquei isso. Eu escutei um amigo falando que o tratamento de 12 passos ele só funciona quando ele é colocado na vida da pessoa de forma sistêmica, que é num todo. E aí, quando esse meu amigo falou isso, eu falei, nossa, descobri por que o tratamento agora está funcionando para mim. Depois de tantos anos que não funcionou, por que agora está funcionando? Porque de uma forma intrínseca, de dentro para fora, eu estou saindo do coma. Aí eu tive um despertar muito cedo, final de semana, saindo do coma. Final de semana, dando vazão para o que está funcionando para os outros, poder vir a funcionar para a minha pessoa. Deixando de me ver dentro da visão vegetativa, vegetando, sendo que as responsabilidades sociais, pessoais, amorosas, financeiras, sejam cuidadas e resolvidas pelos outros, saindo desse coma vegetativo e entrando em contato de uma forma sistêmica, intrínseca, de dentro para fora, com o que o programa tem a me oferecer, não me restringindo, não tendo mais reservas para com o programa, não mais criando um mecanismo de defesa, uma raiva que é uma negação da realidade. Pois qual é a realidade? É o tal estado que eu cheguei. Qual é o tal estado que eu cheguei? É onde eu me encontro, seja na cadeia, seja numa clínica, seja numa comunidade, seja num albergue, seja num CAPS, seja no leito hospitalar. Eu preciso ter essa visão sistêmica como um todo, intrínseca, de dentro para fora, para entender por que depois de 20 anos é que eu comecei a sair do coma. Qual é a importância de não se estar mais em coma? Pois estar em coma não caracteriza ou define somente o estado do Schumacher. Eu corro, eu falo, eu nado, eu pedalo, eu namoro, eu xingo, eu brigo, e nem por isso eu deixo de não estar em estado de coma. Coma perante ao programa. Um estado de coma, um estado vegetativo, estado esse que eu não vejo, não percebo, quem percebe é o outro, quem está dentro do grupo é o outro está falando, está me trazendo o que está funcionando para ele, eu não estou dando vazão para isso, então o estado de coma está em evidência. E eu só saquei isso nos últimos 5 anos meus, dos 25 anos que eu estou limpo. Eu saio do coma com 20 anos sem droga. Fico em coma por 20 anos. Agora está explicado por que eu tive falência financeira, falência amorosa, perdi família, filha, perdi carro, moto, barco, lancha, perdi casa. Agora está explicado. Eu estava em coma em relação ao que o programa oferece. Eu acreditava que eu estava em tratamento porque eu não estava fazendo uso do álcool e da droga. E não sabia que o uso de álcool e de droga é o resultado final de quem é portador da doença da adicção. Então, se eu estou dentro de uma situação onde a obesidade está se apresentando, estou escutando do outro que a obesidade se apresenta, ou eu estou dentro de uma situação
onde está se apresentando uma baixa emocional por causa de um amor, e o outro está me falando sobre essa baixa emocional. Se eu estou dentro de uma situação, eu chamo de situação, é estar dentro do grupo. Se eu estou dentro de uma situação onde eu tenho um problema de ordem profissional e o outro está me mostrando como é que seria o resultado, a saída, a forma para sair daquela situação de ordem profissional que eu me encontro, e eu não dou vazão para aquilo, vir a fazer parte da minha vida como um todo, eu estou em coma. Porque eu estou dentro daquele local, mas eu não estou em consciência evolutiva. Então eu não estou tendo um nível de consciência de evolução. Então eu estou com algo que está me causando a perda da minha consciência. E a perda da minha consciência é causada quando eu estou em coma. E eu preciso sacar disso. Então todos os momentos que eu tive de perda, todos os momentos que eu tive de fracasso, todos os momentos que eu tive de angústias, são oriundos de uma coma emocional que eu me encontrava, onde eu não usava o programa para trabalhar áreas distintas, como o formato de uma pizza. Eu acho que fica até bacana fazer uma ilustração com uma pizza, que ela pode ter de 8, 12 ou 20 pedaços. Então eu tenho 8 áreas, 12 áreas ou 20 áreas comprometidas, onde eu me encontro em coma nessas áreas, porque essas áreas da minha vida, a saída para as mesmas está no grupo, numa situação onde eu me encontro. Mas eu vou ao grupo e não acredito que está sendo trazido, falado, narrado, orado. A oração, o momento da fala dos companheiros do grupo, é o momento mais importante para tirar uma pessoa do coma. E se eu tiver um processo de escutatória rica, eu vou conseguir sair do coma muito mais rápido, porque eu vou entender que se eu não acreditar que a fala dos companheiros não sirvam para mim, isso que eu tenho que entender. Se eu não entender que a fala dos meus companheiros não serve para mim, o que está em evidência é a coma. Porque se os caras sofreram as mesmas dores que eu, se os caras usaram as mesmas drogas que eu, se os caras passaram os mesmos problemas que eu, e eu não estou dando vazão para fazer uma escuta rica, me aprofundar na escuta dos caras e entender o que eles usaram para sair da situação que eles estavam, eu estou em coma. Porque uma pessoa em estado de coma, ela precisa do outro para fazer as coisas para ela. Então quer dizer que eu fiquei 20 anos em coma, porque as pessoas falavam e eu não dava atenção, as pessoas me mostravam e eu não dava atenção. O processo que me cobrava dentro do programa, que era ter um apadrinhamento, eu não dava atenção e ainda exercia em coma o autoapadrinhamento, onde eu achava que da minha maneira, na minha forma de agir, pensar e de ser, eu ia ter sucesso. Então meu estado de coma, além de ser um estado de coma vegetativo, onde eu deixava com que tudo e todos assumissem as responsabilidades sociais, amorosas, financeiras, todas as áreas da minha vida, como a ilustração de uma pizza, dentro desse estado de coma vegetativo que eu estava, obviamente eu não queria dar vazão para um processo de elevação da minha consciência através do programa. Porque, ao meu entender, o programa era só para mim parar de usar álcool e droga. Não era para tentar interpretar como que eu perdi o trabalho, como que eu perdi a escola, como que eu perdi os meus relacionamentos amorosos, como que o meu irmão se distanciou de mim, como que a minha mãe não quer mais que eu viva na casa dela, como que eu deixo de pagar impostos predial e perco a minha casa, perco o meu apartamento, perco o carro porque não pago o IPTU, IPVA, entre outros. Então, dentro do estado de coma, não tem tratamento. Quando eu saquei isso, eu saquei que quando o meu amigo falou sobre a recuperação ser um processo sistêmico, que precisa ser visto no todo, e aí eu reconheço que com 5 anos, após 20 anos em coma, eu agora estou dentro de um trabalho intrínseco, de dentro para fora. E aí eu entendo que o sistêmico, que o meu companheiro falou para mim, que a recuperação é um processo sistêmico, é num todo, só acontece quando eu saio do meu isolamento. E o meu isolamento se dava no estado de coma, porque só tinha validade a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser. Eu estava em coma, eu não sabia, eu ganhei ela antes, eu cresci em recuperação. Por causa que antes eu escutava, mas eu não reagia. As pessoas falavam
Onde eu me encontrava? No grupo. Quando eu estava sentado no grupo, eu ia no grupo para quê? Para escutar. Só que as pessoas falavam e eu não escutava. Por que eu não escutava? Eu estava em coma. Só que eu só descobri que eu estava em coma depois que uma pessoa me tirou do coma. Depois que uma pessoa me colocou o programa. Depois que uma pessoa me mostrou o estado que eu me encontrava. Aí tudo mudou. A realidade é isso. Então o que me faz sair do coma? O programa. O que me dá a condição de entender o que é o coma? O programa. Qual a necessidade que eu tenho para sair do coma? Eu tenho a necessidade de usar o programa de forma sistêmica, intrínseca, no todo. Senão eu não largo a condição de coma. E aí não importa onde eu estou, eu vou estar dentro do processo do coma. E aí não tem como se recuperar. Impossível. Eu vou até ficar dentro do estado de coma achando que eu estou em recuperação porque eu estou sem usar álcool e droga. Mas e o restante? Eu não vivo? Eu não me modifico? Eu não me trabalho? Então eu queria agradecer por poder hoje não estar mais no estado de coma, por entender que eu fiquei 20 anos em estado de coma e agora estou há 5 anos dentro de um processo de tratamento. Levei 20 anos para sair do coma. Espero que aqueles que estão me escutando não tenham que chegar a esse estado de total desespero e tentar almejar o suicídio para aliviar o que estava se sentindo. Por estar em estado de coma e não entender que a busca pelo suicídio era a busca por sair do estado de coma. Não era a ideia de morrer. Era a busca de sair da situação que se apresentava. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.